Boa noite, pessoal de técnicas de manutenção. Hoje a gente vai um pouquinho aqui para a aula 9, para a gente ver um pouco da teoria sobre práticas em manutenção, com o tema hoje de manutenção corretiva. Perfeito? Vamos lá para a nossa aula. Bom, aula 9, práticas de manutenção, manutenção corretiva. Aqui um ícone, né, representando a manutenção corretiva. Manutenção corretiva, pessoal. Bom, o que a norma diz? A norma NBR 5462 diz que a manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha ou um pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Então, isso é o que a norma diz para nós. Bom, vamos lá. A manutenção corretiva é um tipo de manutenção de valor muito elevado, que toma mais tempo e traz mais prejuízo para a empresa. Então, por aqui a gente já vê que a corretiva ela não é muito bem aceita no nosso meio, por ser mais cara e tomar bastante tempo. Bom, chega a ser no mínimo, pessoal, 7 vezes mais cara que os demais tipos de manutenção. Tá? Então ela é bem mais cara e a empresa com certeza está tomando prejuízo em relação a isso. Um dado coletado pela Ingeteles mostra que 69% das empresas brasileiras aplicam apenas a manutenção corretiva em seus ativos, né? Ou seja, seus equipamentos. Então, pessoal, é muita coisa, 69%, 70%, vamos dizer assim. 30% fica por conta dos outros tipos de manutenção. Ou seja, estamos perdendo bastante dinheiro. Apesar de ser o tipo mais comum de manutenção, o nível de conhecimento sobre tal é ainda muito baixo. Tá? Então o pessoal diz que conhece, mas será que conhece profundamente? Então isso é um risco, né? Isso é uma falha que as nossas empresas têm hoje em dia. Mas enfim, a manutenção corretiva, né, para ela acontecer, uma falha deve ter acontecido previamente, perfeito? Porque senão não existiria a corretiva. Então, para entender o conceito de manutenção corretiva, devemos conhecer e entender previamente os tipos de falhas que estão suscetíveis ao nosso tipo de equipamento. Existem basicamente 2 tipos de falhas que a gente pode classificar, que seria a falha potencial e que seria a falha funcional. Basicamente, esses 2 tipos. Se a gente for descrever a falha potencial, que é uma delas, das 2 que a gente vai falar, a falha potencial é uma falha ainda em estágio inicial, que denuncia que há algo de errado, mas o equipamento ainda está desempenhando sua função no processo de produção, ou seja, ele não parou ainda, ele mostrou que tem algo errado, mas não parou. Bom, um exemplo. Imagine, né, que em um determinado sistema hidráulico existe um vazamento em uma das mangueiras, né, que alimenta o sistema. Apesar do vazamento, o sistema hidráulico ainda está desempenhando sua função dentro do processo de produção, acionar os parâmetros de pressão, velocidade e de força requerida, ou seja, ele não parou. Podemos dizer que existe uma falha potencial, né, que é o vazamento, ou seja, caso ela não seja tratada, ela vai levar o equipamento até a falha funcional, que é a próxima que a gente vai estar vendo. Enfim, falha funcional. A descrição dela é o seguinte: a falha funcional é quando o equipamento não é mais capaz de desempenhar a sua função no processo de produção, ou seja, parou de vez, né? Que é a pior situação. Exemplo, supondo que o vazamento citado, né, que a gente viu no slide passado, aí,
ela evolua e o nível de óleo do sistema hidráulico baixe severamente, tornando impossível sua operação. Aí sim é uma falha funcional, parou de vez. Bom, nesse momento temos uma falha funcional. O sistema hidráulico não é mais capaz de desempenhar a sua função em razão do vazamento da mangueira, que é muito alto. Bom, se o vazamento fosse reparado quando ainda estava no estágio inicial e era apenas uma falha potencial, a falha funcional não teria ocorrido. Sendo assim, a manutenção corretiva estará sempre atrelada à falha potencial ou à falha funcional. Não tem como fugir disso. Bom, os tipos de manutenção corretiva ainda, né? Nem todas as manutenções corretivas são iguais. Existem basicamente dois tipos, que seria a manutenção corretiva emergencial, também conhecida como corretiva não programada, a manutenção corretiva programada. E a diferença entre os dois tipos é basicamente se a manutenção é executada após a falha potencial ou após a falha funcional. Essa é a diferença das duas. Bom, aqui tem um gráfico, né, que eu vou comentar com vocês numa próxima aula sobre a curva PF, né, vezes a manutenção corretiva, e aí a gente vai ver a performance do equipamento em relação ao tempo de operação do equipamento, né, aonde que se deve se encontrar a manutenção corretiva programada. Né? Eu tenho a falha potencial aqui e tenho a falha funcional aqui embaixo no gráfico. Tá? E aqui é a manutenção corretiva emergencial, quando a coisa parou de funcionar mesmo. Tá? Então, se a gente faz uma manutenção corretiva programada, bem antes de acontecer o problema, né, a gente já estaria consertando. Bom, o que é manutenção corretiva emergencial, pessoal? Como o nome, né, sugere, a manutenção corretiva emergencial é aquela que é realizada após a falha funcional do equipamento. E por esse motivo, o equipamento deve ser reparado, né, em caráter de urgência, por conta do lucro cessante. O que é o lucro cessante? É o momento em que a empresa deixou de lucrar por conta da parada do equipamento. Além do senso de urgência criado pela parada do equipamento, a manutenção corretiva emergencial também pode acontecer de acordo com as seguintes hipóteses. Quando alguém se acidentou, existe um iminente para acontecer um acidente, há algum problema, né, que agrida o meio ambiente, ou existe um risco iminente disso acontecer, quando também há algum problema que está comprometendo a qualidade do produto, então isso pode ser feito, né, considerado como uma corretiva emergencial também. Bom, a manutenção corretiva emergencial ela é chamada de não programada, pelo fato de não ter pulado as etapas de planejamento e programação. Bom, o equipamento é quem decidiu o momento em que a manutenção aconteceria, ou seja, ele parou e a manutenção teve que atuar. Por esse motivo, ela é a manutenção mais cara, perigosa e demorada da empresa. Perfeito? Então ela está longe de ser a melhor. Bom, alguns exemplos de manutenção corretiva não programada. Tá? Por exemplo, rebobinar o motor elétrico após a abertura das bobinas, substituição de rolamentos após a quebra, substituição do rotor de uma bomba centrífuga após a quebra, troca de pneu do carro após o furo, aplanar cabeçote e substituir juntas de motor de combustão interna após superaquecimento. Então, sempre após, né? Então, isso aí não é legal. O que é manutenção programada agora? Bom, manutenção corretiva programada é aquela que é realizada para eliminar a falha potencial, antes que ela evolua para a falha funcional. Então, percebeu que tem um problema, vamos programar essa corretiva, né, para a gente fazer esse conserto. Bom, se a falha potencial não trazer risco à segurança ou problemas de qualidade, ela pode ser programada para ser eliminada no momento em que for mais conveniente para a empresa, seja por questões de produção, custo, disponibilidade de materiais ou mão de obra. Então tem que analisar bem a situação, né, antes de executar.
Exemplo de manutenção corretiva programada. Em determinado processo existem duas bombas centrífugas redundantes, ou seja, uma é reversa da outra. Supondo que o rolamento da bomba A falhou por um problema ligado à lubrificação e a bomba parou repentinamente. Nesse caso, a bomba B irá entrar em operação e a manutenção para corrigir a falha da bomba A poderá ser programada de acordo com a necessidade da empresa. Apesar da falha não ser potencial, o fato de existir um equipamento reserva permite que o serviço seja programado. Nesse caso, existe uma falha funcional da bomba A, mas não existe uma falha funcional no processo de produção. Uma vez que a bomba B assumiu a função da bomba A e o processo de produção não foi interrompido de forma prolongada e o lucro cessante foi de grande escala, não tem nenhum problema a gente programar. O custo da manutenção corretiva, pessoal, não é novidade que a manutenção corretiva é o tipo de manutenção mais caro que existe. Esse fato se dá pelos seguintes motivos: lucro cessante, maior parte do custo da manutenção corretiva, uma vez que o equipamento deixou de operar e parou um processo produtivo. A empresa parou de ter a sua atividade, que faz com que entre dinheiro no caixa. Exemplo de lucro cessante. Um taxista deixa de rodar por uma falha em seu automóvel. Uma concessionária de energia elétrica deixa de fornecer energia por uma falha em um determinado transformador. Uma empresa de saneamento básico deixa de fornecer água por uma falha em uma bomba. Deixa de ganhar dinheiro, né? Bom, compras em caráter emergencial. Uma vez que a manutenção deve ser realizada em caráter de urgência, todo planejamento foi para o espaço. Nesse momento surgem os fretes especiais, que podem custar até 10 vezes mais, compras em fornecedores que têm preço maior, né, que de seus concorrentes entregam em um prazo menor, etc. Danos auxiliares. O que seria a substituição de uma junta para conter um vazamento? Se transformou numa substituição do engrenamento completo de um redutor, que se desgastou por falta de lubrificação causada pelo vazamento. Veja onde vai parar, né, o custo disso. Bom, o tempo, né? O tempo é o ativo mais precioso do mundo. A manutenção corretiva feita de forma correta, eliminando a causa raiz, leva muito mais tempo do que ser executada que a manutenção preventiva ou preditiva. Isso se dá pelo fato de não haver planejamento para executar o trabalho. O equipamento que planejou o que deve ser feito para que ele volte a operar. Enfim, né? Uma hora investida em planejamento economiza 5 horas no momento da execução. Então a curva PF também, que a gente vai ver numa outra aula, mostra esse tipo de situação. Olha o quanto a gente economiza. Bom, a manutenção corretiva emergencial custará no mínimo 7 vezes mais do que a manutenção executada de forma proativa. Bom, e a manutenção corretiva programada custa em média 5 vezes mais do que a manutenção executada de forma proativa. O gráfico abaixo foi extraído, né, para a gente entender um pouquinho mais quanto custa, né, só que foi feito por HP só para a gente ter ideia, publicado aí pela NASA. Reparem que a gente tem aqui, né, a manutenção corretiva está exposta como RTF, né, Run to File, e custa $18 o HP gerado. A outra manutenção PM, que é a preventiva, custa $12. A manutenção preditiva custa $8 e a manutenção proativa custa $4. Então veja bem, pessoal, quanto, né, a diferença por HP mostrado nesse gráfico. Bom, quando usar a manutenção corretiva, pessoal, a manutenção corretiva deve ser evitada ao máximo, mas podemos aplicá-la de forma estratégica quando for conveniente. Quando se trata de estratégia de manutenção, todo tipo é válido, inclusive a manutenção corretiva. A questão é quando você irá aplicá-la e em quais equipamentos. A manutenção corretiva é uma saída para se aplicar em equipamentos de criticidade. Os equipamentos de criticidade C são aqueles que
Quando falha, não causa um problema de segurança. Quando falha, não interrompe o processo de produção. Quando falha, não causa um problema de qualidade. Quando falham, seu reparo custa menos de 10% do custo mensal da manutenção. Existem equipamentos reservas. Enfim, podemos aplicar 10% da nossa força de trabalho em manutenção corretiva. Exemplo, se no fim do mês somarmos todo o homem-hora empregado no serviço de manutenção e o total for de 1.000 homem-hora, podemos admitir um total de 100 horas para manutenção, então corretiva, né? E o gráfico mostra o percentual aceitável aqui de quanto a gente deve ter de manutenção corretiva e das outras demais manutenção. Bom, pessoal, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Uma boa noite a todos.